Então, respeite a dor desse paciente. Terceiro, respeitar as regras de higiene e preparação do ambiente hospitalar, prisional ou penal no qual desempenhe suas atividades. Quarto, exercer a capelania sem discriminação de raça, cor, sexo, idade ou religião. Quinto, ter em mente a missão de confortar e consolar o aflito, seja onde for e seja ele quem for. Sexto, desenvolver a habilidade de transmitir o Evangelho de Cristo como função primária, porém, completando o atendimento dispensado ao indivíduo por parte dos médicos e enfermeiros. Vamos lá. Respeitar regras, terceiro ponto. Respeitar regras de higiene e preparação do ambiente hospitalar, prisional ou outro no qual desempenhe suas atividades. Quando uma pessoa vai prestar assistência religiosa, quando o capelão chega no hospital, primeira atitude que ele tem que tomar, depois que ele tiver acesso, obviamente, ao leito ou ao local onde ele vai prestar a assistência religiosa, primeira coisa que ele tem que fazer, procurar higienizar as suas mãos. Procure um banheiro, lave bem as mãos. Existem técnicas que numa outra aula nós estaremos passando as técnicas de lavagem de mão. Procure também ver se tem álcool gel. Depois de lavar as mãos, seque, passa álcool gel e vá prestar a assistência religiosa. Quarto ponto dos deveres do capelão: exercer a capelania sem discriminação de raça, sexo, cor, idade ou religião. Isso aqui dispensa comentário, porque nós temos que evitar o preconceito, temos que evitar discriminar as pessoas. Todos têm acesso à assistência, todos podem ter acesso à assistência religiosa e todos também podem querer não ter acesso à assistência religiosa. Então, não discrimine, menos preconceito, seja quem for, seja qual for a opção sexual daquela pessoa, fale de Cristo, entregue a palavra, ensine e ajude aquela pessoa a sair daquela condição espiritual que ela está, sem ferir os seus princípios, a sua concepção, a sua opção de vida. Deixe que a palavra de Deus, por si só, ela entre e o Espírito Santo possa fazer a obra de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quinto ponto, ter em mente que a missão do capelão é confortar e consolar o aflito, seja onde for, seja ele quem for. Isso também está baseado aí no quarto ponto deste dever do capelão. E por último, desenvolver a habilidade de transmitir o Evangelho como função primária. Esta é a nossa missão. A nossa missão é transmitir o Evangelho de Cristo como uma função primária, primordial. Porém, no exercício dessa missão, você tem que completar, você tem que entender que você é apenas um complemento do atendimento dispensado ao indivíduo por parte dos médicos. Voltando novamente a um ponto importante aqui. O paciente, a pessoa que está ali no hospital, ou em qualquer outra situação, ela quer se ver livre daquela situação. Então, para ela, por exemplo, na capelania social, a pessoa em situação de rua, ela, antes de qualquer outra coisa, ela quer se alimentar, ela quer ter uma mudança de vida. É claro que a gente não está generalizando, porque tem muitas pessoas que estão ali e, por não ter a sua vida liberta, transformada, elas acham que ali é o melhor lugar para si. Há casos de pessoas, por exemplo, que estão fugindo da justiça, que se escondem, se disfarçam como mendigos ou como pessoas de situação de rua para poder fugir da lei, ou seja, da prisão, né? Porque ele pode estar processado ou pode estar sendo procurado e ele está ali se escondendo no meio da turma. Mas, voltando aqui ao ponto principal, a pessoa quando está dentro de um hospital, por exemplo, ela quer, antes de ser atendida espiritualmente, ela quer sair daquela situação. Ela está ali no hospital, não é para receber assistência religiosa, ela está dentro do hospital para receber atendimento médico. Então, saiba você que na função do exercício da capelania, você tem que prioritariamente
dá esse valor ao trabalho do médico. Os médicos têm a prioridade, os enfermeiros têm a prioridade. Até mesmo o auxiliar de serviço geral, quando ele estiver ali limpando, fazendo o seu trabalho de asepsia local, você tem que dar prioridade a ele. Você está exercendo a capelania, aí chega um enfermeiro ou um médico para poder olhar a prancheta lá, para ver o diagnóstico ou aplicar algum medicamento. Você para o que você está fazendo, deixe de falar o que você está falando e dê prioridade para os médicos, para os enfermeiros e para os profissionais da área da saúde. Esse é um ponto muito importante que nós precisamos entender. Ok? Então, finalizamos aqui esse bloco também e depois nós estaremos falando sobre a pessoa assistida, a visita, né, como cidadão de direito, a função ou a ação da pessoa que está sendo assistida e também a ação de quem está dando assistência religiosa. Em seguida também estaremos falando mais à frente sobre o Código de Ética do Capelão.